Os exercícios da lista 3, eles têm dois assuntos aqui na mesma folha de exercício. O primeiro tipo, todos são tabelas de frequências. Aí muda porque uma é tabela de distribuição de frequência e depois ela fica um pouquinho mais complicadinha porque é a tabela de distribuição de frequência com classes. O que é a diferença de uma para outra? Tabela de distribuição de frequências é só quando ela é qualitativa, que são nomes, não tem valores. E a tabela de distribuição de frequência com classe é quando ela te dá esses valores para você organizar na tabela. Aí eu vou fazer um exercício de cada. Eu vou fazer um exercício da tabela de distribuição de frequência e um exercício da frequência de classe. E aí fica de cada assunto vai ficar um para vocês fazerem. Vamos começar fazendo esse primeiro aqui da 1. A tabela desse exercício, para a gente construir ela é muito fácil. É só a gente contar. Ela é montada assim. Aqui você coloca o nome do que você está pesquisando. Ali no PDF do professor está escrito enfoque terapêutico. Aí eu coloquei o título. O segundo ponto da tabela é frequência absoluta, que pode ser também FA minúsculo. Então, se aparecer FA minúsculo, quer dizer frequência absoluta. A gente tem a frequência relativa, que pode ser também FR minúsculo, símbolo. Se tiver FR é porque é isso aqui. Tem a frequência percentual, que a sigla é FP minúsculo. E por fim, a gente tem FA maiúsculo e FP minúsculo, que condiz com esses aqui, tem a ver. Frequência absoluta em maiúsculo e frequência percentual em maiúsculo tem a ver. Mas primeiro a gente tem que construir aqui, para depois ir responder aqui. Pra gente continuar montando, a gente tem que colocar, como ela é qualitativa, a gente coloca o nome das coisas que está sendo pesquisada. Olhando ali aqueles nomes, os nomes que a gente tem é cognitivo, comportamental, psicanálise e humanista. Decidindo esses 3 tipos, a nossa tabela vai ter 3 linhas. Aí a gente vai respondendo o resto da tabela. A primeira parte da tabela para responder é a frequência absoluta. A frequência absoluta nada é mais do que contar quantas vezes esses nomes aparecem. Contar e colocar o número. Depois que você contar, você coloca os valores. Então, naquela base de dados... Depois que a gente contou, naquela base de dados que o professor deu, a cognitivo comportamental aparece 3 vezes, a psicanálise 6 vezes e a humanista 6 vezes. Lembrando que tem que ter, você coloca esse total na tabela, porque depois a gente vai somar os valores para ver se os dados estão certos. O primeiro total aqui tem que dar o valor da amostra. Então lá tá dizendo que uma pesquisa com 15 estudantes. Então, somando isso aqui, tem que dar 15. Aí você coloca o valor total da amostra aqui. A frequência relativa para calcular é como se você se perguntasse quantos por cento é da amostra geral. Aí a gente faz a regrinha de 3 para descobrir quanto que esses 3 é a porcentagem de 15. Aí você faz, se 15 corresponde a 100%, 3 vai corresponder a quantos por cento? Aí faz a regra de 3 básica. 15 e multiplica cruzado, 3 vezes 100, 300, dividido por 15, que dá 20. Como é porcentagem, a gente coloca 0,20. E faz a mesma coisa com os outros valores, a mesma regrinha cruzada. Se 15, e sempre usando 15 porque ele é a amostra geral. A gente quer saber quantos por cento é. Se 15 corresponde a 100%, quantos por cento vai ser 6 desse valor? E faz o mesmo cálculo. Depois de preencher os segundos dados, sempre lembrando do zero, porque a gente tá falando de porcentagem. A gente tem que somar isso aqui e tem que dar 1. Esse valor aqui tem que dar 1. Então, aqui no valor, no total da frequência absoluta tem que dar o tamanho da amostra, da frequência relativa tem que dar 1. Se der 1, é porque os resultados estão corretinhos. Agora a gente vai para a frequência percentual. A frequência percentual a gente faz com base nessa. É basicamente transformar esses números aqui na porcentagem. Se aqui tá 0,20, aqui vai ser 20%. Se aqui tá 0,40, vai ser 40%. Aí 40% também. E o total das porcentagens tem que dar 100. E aí a gente chega nos dois, na FA maiúsculo, que também é frequência absoluta igual lá, e na FP. Só que elas estão maiúsculas porque elas significam que é a soma desses valores.
Aqui não tem total, você pode riscar esses dois dados aqui. E como que a gente faz? Vamos começar com a FA maiúscula. A FA maiúscula faz relação com a frequência absoluta. E é a soma desses valores. Como que vai ser? A gente começa repetindo o primeiro valor no primeiro quadro. Então, a primeira FA vai ser 3, porque lá é 3. E aí a gente soma. 3 mais 6, 9. Aí a gente coloca o 9. E por último, soma esse 9 mais 6. Deu 15. Aí é basicamente isso. Repete o primeiro valor, aí soma mais o segundo, aí coloca o resultado, aí soma o 9 mais um resultado, e aí coloca aqui. A mesma coisa é a frequência percentual. Vai fazer dessa mesma maneira, só que como é FP, você vai fazer aqui na frequência percentual. Repete o primeiro valor, é 20. 20%. Então, 20 mais 40 dá quanto? 60%. 60% mais 40, 100%. E aí você pode reparar que não deu aqui no total, mas deu no valor de cima a prova real, que o valor da amostra é 15, aqui deu 15. E a porcentagem 100, porque a gente usou tudo. Aí é assim que faz, é sempre lembrar. No caso, quando é qualitativa, os nomes, frequência absoluta é só contar, e tem que lembrar de contar certo. Aí vem para frequência relativa, é a porcentagem, faz o joguinho de regra de 3. Frequência percentual, transforma isso aqui em porcentagem. FA maiúsculo é a soma do FA minúsculo, FP maiúsculo é a soma do FP minúsculo.